Olá a todos, bom gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo sobre a série Dificuldades Bíblicas. Vou ler agora o livro de Êxodo, capítulo de número 7. Bom, se toda a praga do Egito veio sobre Israel, como é que então os israelitas não foram atingidos? Se o texto diz lá em Êxodo capítulo 7, verso de número 19, que toda a praga de Deus veio sobre a terra do Egito, então como é que os israelitas então não foram prejudicados? Eu sou o professor André Marcelino e você está acompanhando a série Dificuldades da Bíblia. Vamos ler então depois da vinheta. Então vamos lá entender do que se trata o texto ali. Então primeiro vamos tratar do problema. Diversas vezes no relato das pragas, a escritura afirma que o juízo cairia sobre toda a terra do Egito. Isso você pode ler lá em Êxodo capítulo 7, verso 19, no capítulo 8, verso 16, todo o capítulo 24, e nós lemos também no capítulo de número 9, o verso 22. Entretanto, outras passagens declaram que Deus protegeu Israel dos efeitos das diferentes pragas, igual você vê lá em Êxodo capítulo 8, verso 22. Não seria uma contradição algumas passagens dizer que as pragas afetariam toda a terra do Egito e outras indicarem que Israel não foi atingido por essas pragas? Bom, no hebraico a palavra normalmente traduzida por todo ou toda, que é kol, não tem um sentido necessariamente absoluto. O contexto é que determina se o termo deve ser entendido como absoluto ou não. Ou seja, o texto está dizendo que Deus lançou uma praga sobre toda a terra do Egito. Muito bem. Por que não pode ser absoluto? Porque, na verdade, Deus instruiu que, dentro dessa manobra ao qual ele identifica como uma praga, certas pessoas e coisas não seriam atingidas. É a mesma coisa aqui no mundo. Está tendo guerra no mundo, mas certas partes do mundo não estão sendo atingidas por essa guerra. Por quê? Porque está sendo local. Mas a palavra no é uma forma locativa. Está tendo uma terra no mundo, mas não em todo o mundo. Você está entendendo a diferença agora? Então Deus disse a Moisés que este se certificasse de que Faraó sabia que Israel não estava sendo atingido pelas pragas que estava sendo trazido sobre o Egito. Ou seja, o julgamento, a parte ao qual Deus disse que o juízo cairia sobre todo o Egito, não quer dizer que seria sobre toda a terra do Egito, mas sobre todo egípcio. Entendeu agora? Olha a diferença de todo o Egito e sobre todo egípcio. Tá? Que a praga de Deus caia sobre todo carioca. Todo carioca não quer dizer que a praga estaria caindo sobre todos os cariocas. Sobre todo carioca. Então, vamos dizer que tem aí estrangeiro aqui no Rio de Janeiro, as pragas não cairiam sobre ele. Porque ele não é carioca. Ele está no Rio, mas não é carioca. E disse-lhe ainda: naquele dia separaria a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não seja enxames de moscas, e saibais que eu sou Senhor no meio desta terra. Isso está em Êxodo capítulo 8, verso 20 e verso 22. Então Deus separou todos os seus, aos quais não seriam atingidos por essas pragas, ok?
E todos aqueles que estavam debaixo da maldição de Deus, ou seja, que não deram ouvidos à palavra de Deus, esses sim seriam atingidos. O versículo de número 24 diz: E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. Toda a terra. Entretanto, de acordo com a mensagem de Deus dada a Faraó, isso não afetou a terra de Gósen, nem os israelitas. Gósen ficava no Egito. Encontramos isso de novo noutra passagem, no capítulo 9, verso 6, do mesmo livro, que afirma que o Senhor Deus fez no dia seguinte e todo o rebanho dos egípcios morreram. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Então dá-se a entender que possivelmente Deus lançou uma praga, um vírus ou alguma coisa, vamos colocar nos dias de hoje, que fosse direcionado somente para aquele determinado tipo de animal ou de pessoa. Hoje é muito fácil você pegar um vírus, criar ele no laboratório, que ele pegue somente pessoas X e não pegue pessoas Y. Então Deus, como tem essa ciência toda, ele pode determinar que dentro dessa questão, ele pode fazer isso. Porque ele é Deus. Então ele pode fazer como ele bem entender. Então, na verdade, todo o texto está correto. Quando diz que a praga do Egito caiu sobre todo o Egito, todos os egípcios, mas não sobre aqueles que estavam sobre a misericórdia de Deus. Então, no contexto do juízo de Deus sobre o Egito, há uma clara distinção entre o povo do faraó e o povo de Deus. Por isso não há contradição entre essas referências, pois os juízos de Deus foram sobre toda a terra dos egípcios, sobre todo o povo de Faraó. Mas Deus separou e protegeu o seu povo desses terríveis eventos. Então, na verdade, as pragas vieram sobre todo o Egito, tá? Todo o Egito, sobre a parte do Egito. Por exemplo, assim, as pragas de Deus veio sobre o Rio de Janeiro, sobre todo o Brasil? Não. Sobre todo o Rio de Janeiro que se encontra no Brasil. Então a gente tem que ter cuidado em ler essas frases, principalmente no português. Como falamos assim, o professor André fez uma festa de aniversário e todo mundo foi na festa dele. Bom, há 100 anos aí, se alguém pegar essa mesma história, vai bater cabeça. Porque o André falou que pegou e fez um aniversário, uma festa, né? E todo mundo foi na festa dele. Como é que todo mundo foi na festa dele? O mundo inteiro foi na casa dele. Como é que ele fez para caber tantas pessoas dentro da casa dele? Então isso, para uma pessoa daqui a 100 anos, vai ser uma contradição. Vai ser uma loucura. Porque como ele fez isso? Tá, na verdade, eu estou dizendo que todo mundo que eu convidei, não é todo o mundo, como o mundo inteiro. Entendeu? Então aqui não há nenhuma contradição. Há apenas um jogo de palavras que temos que ter cuidado quando falamos e quando lemos para entendermos. Bom, espero que você tenha gostado. Eu sou o professor André Macerino, você está no canal de Cravando as Escrituras. Agradeço a vocês que o canal está crescendo, aos pouquinhos, mas está crescendo. Como diz aí desde o começo, eu não estou preocupado com quantidade, mas com qualidade. E que Deus abençoe você. E nos vemos então numa próxima gravação.